Muito bem, hoje, dia 8 de outubro, é comemorado o Dia do Nordestino, o dia em que a gente comemora a cultura e celebra a identidade do povo nordestino. Para você que acompanha a programação da Grande Serra, hoje, né, é uma data em que todos nós nordestinos comemoramos com muita alegria. E para você que não sabia, é uma data em que homenageia justamente figuras como, por exemplo, o poeta Catulo da Paixão Cearense, além também de ser um ato de resistência contra o preconceito e a xenofobia, e foi a data justamente oficializada no ano de 2019, aliás, no ano de 2009, por lei municipal de São Paulo, e que se expandiu para um projeto de lei nacional, reconhecendo então a importância da cultura e também da luta da diversidade regional para o Brasil. Um breve histórico, então, sobre essa data de 8 de outubro, dia em que se celebra o Dia do Nordestino. E aí, para a gente comentar sobre esse tema, sobre esse assunto, a nossa reportagem foi atrás de um filho de Araripina, que hoje vive lá em São Paulo, mas que, sem dúvida alguma, é um grande defensor da cultura, da arte, da poesia. Claro que eu estou falando para vocês do nosso amigo poeta, compositor, escritor, cantor, cordelista, Cacá Lopes. Inicialmente, Cacá Lopes, satisfação recebê-lo aqui no Jornal da Grande. Que data maravilhosa para a gente comemorar, hein, Cacá? Hoje é um dia muito especial, né, para nós, da nação nordestina, a gente que gosta da nossa cultura, da nossa arte, da nossa poesia. Então, eu conheci, inclusive, o proponente do Dia do Nordestino, Francisco Chagas, do Rio Grande do Norte, na época vereador, né, por São Paulo. Inclusive, ele me levou para declamar para Ariano Suassuna, num evento aqui na região de Pinheiros, São Paulo, onde eu declamei uma poesia matuta do poeta Zé Peixoto de Exu, Pernambuco, né, para o Ariano Suassuna, que foi um dia muito, muito bacana, muito marcante também na minha trajetória. Olha só, e quanta honra, hein, declarar para o Ariano Suassuna, então, que é um dos maiores escritores e representantes aqui também da nossa literatura, principalmente literatura popular. Cacá Lopes, conta para a gente, para os nossos ouvintes, o que o Dia do Nordestino representa para você, filho do Nordeste, filho de Araripina, e hoje vivendo aí em São Paulo? Eu acho que representa tudo e muito mais, um pouco mais, né? Porque é um dia para a gente comemorar, para a gente celebrar, para a gente reivindicar, né? A mais valorização da nossa cultura. Aqui em São Paulo tem todo ano nesse dia as emissoras de rádio e de televisão levam documentários, atrações, entrevistas falando do tema, falando do dia. Então, inclusive lá no Centro de Tradições Nordestinas, onde eu estive várias vezes, acontecem essas entrevistas, esses diálogos, falando da nossa cultura nordestina brasileira. Diante de todos esses pontos que você acaba de falar para mim, já ia justamente passar para essa próxima pergunta, mas pelo que você disse, vocês conseguem aí na região sul respirar também um pouco da cultura nordestina, e é onde eu entro justamente na nossa próxima pergunta, Cacá. Você acredita que a cultura nordestina hoje é valorizada como merece no restante do país e principalmente aí na região mais sul do Brasil? Eu acredito que sim, muito embora com ressalvas, né? Eu conversando com o Erlon Cavalcante, que é presidente da Fundação Cultural de Caruaru, eu estive em Caruaru 2 anos seguidos, aí no São João, e ele falou assim, que em Caruaru, que é tido como a capital do forró, só tem uma rádio que tem abertura para o forró tradicional pé de serra, que é a Rádio Cultura de Caruaru, um programa que ele faz aos sábados. Então, uma cidade como Caruaru só tem uma rádio e só tem um programa de forró, voltado para o segmento forró. Então, sendo assim, olhando nessa visão, a gente reconhece que está faltando muito ainda, né? Inclusive, na Paraíba, que em Campina Grande, os trios de forró também sofrem muito, né? Nesse período junino, porque eles, além do cachê ser pequeno, eles também não são valorizados, né? Quando tocam, demora muito tempo para receber. Então, eu acho que ainda falta muito o reconhecimento dos nossos mestres de cultura. Eu sei, Cacá Lopes, que você é um grande conhecedor da arte, principalmente da literatura nordestina, e aí é onde eu entro justamente na próxima pergunta que eu passo para você nesse momento. Que ensinamentos ou valores o povo nordestino, a cultura nordestina, ou de repente até personagens, mais te inspiram ou te inspiraram?
Olha, em primeiro lugar, na poesia, Patativa do Assaré. Na música, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Esses dois personagens são referências na minha arte, na vida artística, né? Mas, assim, além deles, a gente respeita muito e tem um carinho especial pela cultura dos repetistas, né? Dos mestres, dos cantadores, né? Do pessoal do forró pé de serra tradicional, mas, sem dúvida nenhuma, Patativa do Assaré e Luiz Gonzaga são referenciais. E falando em Patativa do Assaré, acho que você vai lembrar também, tem até uma poesia do mestre Patativa do Assaré que fala justamente sobre esse tema, né? Em que ele diz em que nunca diga nordestino que Deus lhe deu o destino causador do padecer. Nunca diga que é o pecado que lhe deixa fracassado sem condições de viver. Que é justamente a poesia que naquela época retratava, principalmente um pouco da dificuldade do povo nordestino ao deixar a sua terra e indo procurar novos horizontes e novas sortes aí em terras distantes também. E pensando nisso, ele havia composto na época escrito o verso nordestino sim, nordestinado não, que eu acho que mostra justamente, principalmente, as lutas do povo nordestino naquela época, né? Verdade, verdade. E o Patativa, ele deixou seu recado na poesia. Ele não era só cordelista, ele era um poeta bem completo. Ele também escrevia sonetos, ele também era leitor de nomes da nossa literatura brasileira. Então, o Patativa da Saré, foi uma honra ter conhecido e ter sido parceiro dele. Estive com ele algumas vezes, e eu tenho um áudio gravado por ele, tem uma entrevista que era em VHS, depois ele passou por MP3, ele me autorizando a musicar qualquer poema dele, transformar em música, e ele era uma pessoa muito ciumenta, ele não gostava que alguém mexesse nas letras dele, então ele era muito ciumento, então uma honra, um privilégio de ter sido amigo do Patativa. Você falou nesse assunto e eu lembrei de um pouco de uma história que a gente conhece também, ainda falando do Patativa do Assaré e o cuidado que ele tinha com as letras e composições, a exemplo da música A Triste Partida, né, que é um dos maiores sucessos imortalizados na voz do Luiz Gonzaga, mas poucas pessoas sabem que a composição e a letra é justamente do Patativa do Assaré. E quando foi para o Luiz Gonzaga gravar a música naquele tempo, deu um certo trabalho até que, de repente, o Patativa liberou para que o Gonzagão pudesse gravar a Triste Partida, que também é um dos grandes hinos da nossa música nordestina. Você lembra muito bem desse caso, né? Claro, sim. E aí, fazendo assim uma comparação, por exemplo, com a cultura lá do Nordeste, né, e a valorização do forró, né, no Nordeste e no Sudeste, aqui em São Paulo, o pessoal de lá que vem para cá fala que a gente está mais organizado. Aqui em São Paulo tem um movimento muito importante, que é o SP Forró, que eu faço parte desde a fundação. A primeira célula do SP Forró foi em 2012, com o centenário de Luiz Gonzaga, depois, em 2017, nasceu o coletivo SP Forró, e a gente já fez, né, quase 150 reuniões para buscar apoio do poder público para o forró. Conseguimos algumas vitórias, entre eles o edital de fomento ao forró, que vai para a 5ª edição, 5 anos de edital fomento ao forró, para valorizar os mestres de forró, a cultura forrozeira, né? Aqui nós temos mais ou menos 150 trios de forró pé de serra, trabalhando, atuando nas casas noturnas, também nos editais, nos projetos. Então, assim, a gente está bem contemplado com o forró tradicional pé de serra aqui em São Paulo. É muito bom você falar sobre isso, Cacá Lopes, porque ia te fazer justamente a próxima pergunta dentro desse tema. O que você acha que as novas gerações precisam fazer para manter viva a identidade do Nordeste, e agora falando para essa moçada mais jovem? Pois é, você vê que dizem que a cada 20 anos o forró passa por uma mudança, né? Veio o forró universitário, depois veio, e no momento a bola da vez é o piseiro, né? O forró piseiro, a vaquejada, né? Então, ainda bem que nós temos nomes como o João Gomes, que está aí dando visibilidade ao nosso forró. Inclusive, ele gravou um DVD chamado Forró Pé de Serrita, né? Então, a nova geração está tendo esse acesso ao forró, né, tradicional, através de nomes como João Gomes. Eu respeito muito também quem faz o piseiro, quem faz a vaquejada, porque também fazem parte, né, da nossa tradição. Com outro viés, mas fazem parte, com novos arranjos, novos tipos de letras,
mas também vai somando com o já tradicional forró pé de serra. Muito bem. Para você que está ligando agora ao seu rádio, hoje nós estamos conversando com o poeta, cordelista e escritor Cacá Lopes, falando sobre o 8 de outubro, em que se comemora o Dia do Nordestino. Cacá Lopes, e falando agora sobre os seus projetos, sobre a sua arte, sobre a sua literatura. A gente conversava agora há pouco em off, eu estou sabendo que logo breve vai vir uma novidade aí do Cacá Lopes. Tem livro novo saindo aí na área. Conta pra gente, Cacá. Sim, depois de escrever 52 folhetos de cordel, literatura de cordel, e 4 livros, né, o 5º livro vai vir em prosa. Vai se chamar Cacá Lopes, Por Onde Andei. A minha autobiografia está sendo revisado por um araripinense que mora em Brasília, que é o Rivaldo Araújo, esse livro conta a história desde a minha ancestralidade, né? Eu fui fundo na pesquisa, fui até 1713, lá em Paulistana, Piauí, onde morou o Valério Rodrigues Coelho. Eu sou o ex-neto de Valério Rodrigues Coelho. Aí, no começo do livro, já vou nesse mergulho no passado, na tradição, na minha ancestralidade, para iniciar a minha história, que começa aos 2 anos de idade, quando eu tive paralisia infantil. Nada, isso começa quando eu nasci, né? Mas aos 2 anos tive paralisia infantil, aos 9 anos comprei o meu primeiro violão, né? Comecei a tocar sozinho em casa. Aí depois veio o meu sonho de ser radialista, de ser locutor, comecei na Grande Serra, né? Então tem muita informação a respeito da minha participação no rádio, e também são citados todos os nomes do rádio de ontem e da nova geração, estão citados no livro. O livro deve sair ainda esse ano, eu espero, Cacá Lopes, Por Onde Andei, falando aí um balanço dos meus 40 anos de atividade, 40 anos de carreira, começado a partir do primeiro disco que eu gravei e lancei em 1984, que você acha que não era nem nascido ainda. Nós vamos aguardar a chegada desse livro aqui na rádio, viu? Vamos aguardar ansiosos para acompanhar esse material, e eu tenho certeza que é mais uma grande obra-prima sua, assim como as demais obras. Cacá, meu irmão, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e fica à vontade para acrescentar algo mais. Eu que agradeço, e parabenizo todos os nordestinos aí pelo seu dia, também quem não é nordestino, quem tem descendência do Nordeste. Às vezes o cara não é nordestino, mas tem um pai que é nordestino, tem um avô que é nordestino, tem um tio, uma tia. Então, parabenizo a todos vocês e vamos celebrar. Maravilha, maravilha. Conversamos então com o poeta, escritor, compositor e cordelista Cacá. Só mais uma coisinha. Sim, sim. Só mais uma coisinha. Hoje tem muita artista que tá substituindo as palmas pelos seguidores. Então eu quero deixar minhas redes sociais aí, depois vocês colocam aí embaixo aí, que o Instagram é @poeta Cacá Lopes. @poeta Cacá Lopes. O meu Cacá é com C, viu? C de cantador, C de cordel. Inclusive, essa matéria vai lá para o Instagram da rádio e vai para o seu perfil também. Vamos te marcar, viu? Ótimo. Valeu, um abraço aí a toda a família Grande Serra, a toda a sua equipe aí, e um bom resto de jornal aí, tá bom? Um abraço. Conversamos então com o poeta, cordelista e escritor Cacá Lopes, falando sobre o Dia do Nordestino, 8 de outubro. Eu volto com você aí no estúdio.